Leitura no livro de Marcos, capítulo 13, verso 2. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui estava falando acerca dos templos que seriam derribados, seriam caídos, né? E 70 anos após, segundo os historiadores, os templos realmente vieram a ser derribados, vieram a ser caídos, derrubados, né? Os templos. E nós vemos aqui que essa profecia da destruição, eles tinham como se fosse o cumprimento do fim do mundo, mas não era o cumprimento do fim do mundo. Foi 70 anos depois da vinda de Jesus Cristo. Então, esse verso aqui, do 2, do capítulo 3, liga o anúncio desse fato, de que da profecia acerca do acontecimento relacionado com o fim do mundo. Eles estavam achando que o fim do mundo aconteceria logo assim que derrubasse aquilo ali. E o Senhor continuou falando, né? Aí depois vem o princípio das dores. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Também não é o fim do tempo. Também não é a volta de Jesus. Enganarão. Quantos têm vindo aí em nome de Jesus Cristo estão enganando o povo, né? Porque se levantará nação contra nação. Quantas guerras nós temos visto por aí? Até dentro da própria nação mesmo tem tido guerra. Ainda não é o fim dos tempos. Eles estão contando coisas que iriam acontecer, coisas futurísticas, né? Ele estava contando naquela época que ele estava ali junto aos discípulos. Ele estava contando junto aos apóstolos o que viria a acontecer. Então ele fala mais adiante um pouco. E reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Temos visto muitos terremotos, muitos maremotos, e ainda não foi o fim. Ainda não foi chegada a hora de Jesus de buscar a sua igreja. Ainda não foi o fim de Jesus chegar e levar aqueles que realmente estão com o coração aberto, amando, fazendo o que Jesus mandou. Fazendo o que Jesus mandou. Jesus mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que fazer isso. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e fazer imagem de escultura. Então o Senhor vem explicando, Jesus vem explicando. Olha o entendimento dessa palavra, presta bem atenção. Virá a terremoto nos tempos. Os tempos caíram 70 anos depois e não acabou o mundo. Não veio Jesus buscar a sua igreja. Depois houve rumores de guerra, houve guerra, sim, houveram, né? Houveram e ainda há guerras ainda. Ainda existe vulcões, tsunamis, ainda existe tudo isso. E o Senhor disse, ainda não será nesse período que eu voltarei para buscar a igreja. Ele fala assim, mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. Eles serão entregues, eles estavam falando para os apóstolos, vocês serão entregues na mão daqueles que me penalizaram, que me mataram, que vão me matar. Vocês serão entregues a eles. Não estarão simplesmente fazendo só a obra, não. Não, vocês serão entregues ante governadores e reis. Por amor de mim, por amor de Jesus Cristo. Jesus estava avisando. Quem quiser fazer o meu evangelho, quem quiser viver a minha palavra, sabe que vai ser perseguido, sim, para lhes servir de testemunho. Porque Jesus estava falando, eu estou aqui, vocês estão comigo, mas daqui quando eu subir, quando eu for aos céus e quando chegar o tempo de vir buscar a igreja, vocês já terão sido perseguidos, já terão sido pegos. Aí sim,
no verso 10 ele fala: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Enquanto o evangelho não tiver disseminado em todas as nações, Jesus não virá buscar a sua igreja. Por quê? Porque ele vai perguntar naquele dia: quem sou eu? Você me conhece? Ninguém vai poder dizer: eu não te conheço, eu nunca ouvi falar do Senhor Jesus. Como é que ele vai salvar alguém se alguém nunca ouviu falar do nome dele? Se nunca alguém teve essa chance de reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai revelar. Por exemplo, não vamos jogar pérolas aos porcos, não vamos falar da palavra do Senhor para aquela pessoa que é ateu, que não acredita, que não adianta. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, e o Senhor vai nos apresentar pessoas para falar do seu nome, para entender. Para isso, o Evangelho já entrou em vários continentes. Estamos apenas com uma pequena dificuldade ali na China. Estamos com uma pequena dificuldade mesmo, aquele pedaço ali, mas Deus há de abrir a porta, Deus há de fazer milagre acontecer, porque Jesus não virá enquanto o nome dele não for dito em todos os lugares. E tem gente querendo embarrear o nome de Jesus. Tem gente querendo embarrear, mas não vai embarrear, não vai conseguir, porque Jesus já está escrito aqui, olha. Se já está escrito na palavra, ele vai vir buscar a igreja, não adianta. Não adianta a Coreia do Norte não querer deixar o evangelho entrar. Não adianta essa dificuldade com a China. Não adianta. Até a tribo indígena já está recebendo Bíblia traduzido com o idioma deles. Até a tribo indígena fora do nosso continente. Então falta pouco, falta muito pouco, e vamos levar a palavra para que Jesus venha buscar a sua igreja. A resposta é essa. Quando que Jesus vem buscar a igreja? Quando o evangelho estiver apregoado, sido levado a todas as nações. E falta muito pouco. Por isso que nós dizemos que Jesus está às portas. Falta muito pouco. Ainda que tentam não deixar o evangelho fluir, esses estão sendo derrubados. Porque o evangelho precisa fluir. Jesus não sabe o dia que ele vai chegar, mas Deus sabe. Quando que o mundo inteiro já vai saber do nome de Jesus. Já vai saber que Jesus veio para salvar, veio para curar, veio para nos livrar da condenação à morte. Amém? A morte espiritual, que é a principal. A morte da carne, todo mundo morre mesmo. Agora, aquela morte espiritual, condenação, não. Isso Jesus não quer. Então, aqueles que crerem em Jesus Cristo, aqueles que buscarem a Jesus Cristo, esses sim, esses terão o amor de Jesus Cristo. Quando eles se abrirem o coração, esses sim terão a Jesus Cristo e passarão a sua palavra, o seu amor, tudo aquilo que Jesus Cristo deixou na palavra. Então está muito claro aqui no livro de Marcos, capítulo 13, verso 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?